Olá, tudo bem? Maurício Gaspar aqui para mais um broadcast. Dessa vez a gente vai fazer um broadcast falando sobre passagem de som. Só que antes da passagem de som, primeiro a gente tem que conversar sobre o técnico de som, tá? Tudo que eu vou falar para vocês são de experiência própria desses mais de 30 anos que eu tenho de palco. É muito importante a gente saber se relacionar com o técnico de som, porque ele é como se fosse mais um integrante da nossa banda. Ele pode fazer um som pra gente, ou ele pode prejudicar o som da nossa banda, entendeu? Então é por isso que o técnico de som é muito importante. Além de ser um ser humano que a gente tem que tratar bem, com educação. Parece óbvio eu falar sobre educação, mas eu já vi técnico de som sair no tapa com integrante de banda aí. Eu, por exemplo, quando eu chego para tocar, eu já vou direto no técnico de som, eu cumprimento ele, e aí, brother, tudo bem? Como que é seu nome? Ele, meu nome é tal, eu sou o Gaspar da banda Coiso, né? Eu, por exemplo, eu costumo pedir licença para subir no palco e montar meu equipamento. Ele, Gaspar, fica à vontade. Então, as coisas começam assim, com educação. Você vai subir no palco, vai montar o seu equipamento, timbrar o seu equipamento. E depois que você timbrar, depois que você estiver pronto, por favor, para de tocar. Não fique enchendo o saco da banda, não fique enchendo o saco do técnico de som, tocando, fazendo exercício. Lugar de fazer exercício é em casa. Entendeu? Então, se você terminou de timbrar o seu equipamento, para de tocar. Porque você já imaginou se toda a banda, cada um, depois que ligar o equipamento, começar a tocar, cada um tocar uma música diferente, aquilo fica um inferno, fica insuportável o palco. Então é muito importante que você saiba disso. Você terminou de montar o seu equipamento, tá tudo funcionando, tá tudo bonitinho, para de tocar. Não enche o saco. Eu vou contar uma história para vocês sobre um músico que eu conheci, o nome dele é Hermes, né? Um baterista. Ia tocar duas bandas, ia tocar a banda dele e depois ia tocar a minha banda. E como minha banda ia tocar primeiro, né? A gente passa o som por último, para já ficar pronto o palco, né? Então foi lá o Hermes passar o som, o baterista. Então ele terminou de montar o equipamento dele, né? Terminou de montar a bateria, começou a solar lá, que os caras, Hermes, pelo amor de Deus, para! Ele, não, tá bom, mas não dava um minuto, solando, que nem ele, Hermes, para! Chegou a passagem de som, vamos passar o som. Aí chegou o técnico e falou assim, Hermes, bate o bumbo. Vai o Hermes, tum, tum, tum. O técnico falava, Hermes, para! Só o bumbo, eu preciso regular o bumbo, preciso timbrar o bumbo. Vai o Hermes, tum, tum, tum. Hermes, pelo amor de Deus, para! Agora bate a caixa. Tá. O cara não parava de solar o tempo inteiro. O que aconteceu? O técnico de som ficou com o cheio, pegou, abriu mais ou menos os volumes dos tons ali e deixou que se dane, né? Vamos passar o baixo, tum, 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 entrava o Hermes, Hermes, para, tem que passar o baixo. Bom, resumindo, o Hermes encheu tanto que a passagem de som ficou mais ou menos. Ficou uma porcaria o som dos caras. Aí, quando eu fui entrar com a minha banda, eu cheguei pro técnico e falei, querido, olha, eu não sou desse jeito, tá? Vamos passar direitinho pro som ficar legal. Ele falou, claro, estamos aqui para isso. Subi no palco, bati o bumbo, bati os tons, né? Tudo certinho. Então eu acabei passando o som pro Hermes. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, é muito importante a gente ter educação musical. Você passou o seu som, para de tocar, porque senão os outros integrantes da banda não conseguem passar o som e o som não vai ficar legal. Certo? Aconteceu uma outra coisa comigo, eu estava tocando numa cidade
eu não sei, eu já toquei em tantas cidades grandes, cidades pequenas, que eu não me lembro. Eu sei que eu cheguei no palco para passar o som, eu bati no bumbo e fez... Eu falei, ô louco, né? Que isso? Batia na bateria. Eu chamei o técnico de som pelo nome. Fulano, faz favor, vem aqui um pouquinho. Eu falei, olha o jeito que tá esse bumbo, ó. Ele falou, ô louco, o que é isso? Eu falei, então, vamos passar o som direitinho, né? Vamos equalizar, vamos fazer um som. Ele falou, bicho, já passou 17 bateristas nesse palco. Ninguém me avisou que o som não tava legal. Ninguém falou nada. Ainda bem que você avisou, porque os caras chegam aí, senta e sai tocando tudo de qualquer jeito, e o som fica tudo de qualquer jeito, e as bandas ficam com um som horrível. Mas eu vou fazer o quê? Os caras não querem saber de passar o som, chega aí e já vai tocando de qualquer jeito. Vamos dar um trato. Eu esperei um pouquinho, ele mexeu, regulou, tal. Vamos bater no bumbo. Dum, dum, dum. Ah, tom, pá, pum, tom, pá. Som que a gente tirou de bateria. Aí no final do show fui lá agradecer, falei, ó, querido, muito obrigado, você desculpa, né? Eu ter falado pra você. Ele falou, não, eu nem sabia que o som do retorno tava desse jeito. Porque, como eu disse, já passou 17 bateristas. Ninguém reclamou. Você foi o único profissional que chegou aqui e passou o som de acordo. Você tá entendendo? Então, os técnicos de som, eles têm boa vontade. Vai de você conversar com eles e tirar o melhor som. E sobre tirar o melhor som, a gente vai falar sobre isso no próximo broadcast, que vai ser exclusivamente de passagem de som. E eu vou te dar dicas para o seu som ficar redondíssimo. Às vezes, quando o palco é muito grande, você vai trabalhar com 2 técnicos de som. Um vai ficar lá longe, que é o técnico de PA, e aí você tem um técnico de som no palco. Então o que acontece? Você vai conversar com os caras e você vai entrar no esquema dos caras, porque tem equipe de som que prefere primeiro passar o som do PA para depois passar o palco, tem equipe que prefere passar tudo junto, entendeu? Então o mais legal é você conversar com os caras e passar o som de acordo com o esquema de trabalho deles, para o trabalho ficar mais ágil. Por exemplo, quando eu fui tocar na Globo, no Serginho Groisman, eu tive que trabalhar com 3 técnicos de som. O técnico do palco, o técnico do som ambiente lá do estúdio e mais o técnico que regula o som, que monitora o som, que vai para a TV. Com trabalho em equipe, a gente passa o som de 3 mesas de som muito rápido e muito profissional. Outra coisa, quando você for passar o som, olha pro técnico de som, né? Olha para ele, conversa com ele, fala na linguagem dele, entendeu? Porque eu já vi muitos caras chegando no microfone e falar, não tá legal. E não olha pro técnico de som, pô. O técnico de som vai saber o que é não tá legal. Ah, não tá legal, minha voz não tá legal. Viu? Você tem que falar a linguagem dos caras, você tem que talvez estudar um pouco mais sobre graves, sobre médios, sobre agudos, né? Para você poder, na linguagem deles, se comunicar com eles. Ah, minha voz está abafada. O que quer dizer isso? Ela pode ter muito grave. Então você tem que olhar para o técnico de som e falar assim, viu? Tira um pouco de grave da voz. Né? Você vai testar o grave, ei, som. Você já viu o grave, vai testar o médio, ei, testou. Você olha pro cara e fala, viu, tem muito médio ou tem pouco médio, você olhando para ele, olhando pro cara. Você vai testar os agudos. Não adianta você não olhar pro técnico, abaixar a cabeça e falar, o meu som não tá legal. Então, muito bem, meus queridos, esse foi o broadcast sobre o técnico de som, que a gente tem que tratar como brother, que a gente tem que tratar com educação, porque ele é mais um integrante da banda. Agora, escreve aí nos seus comentários o que você achou desse vídeo do técnico de som, desse broadcast, e escreve também a sua experiência com o técnico de som, se foi agradável, se foi desagradável, e espero que você consiga ter um melhor relacionamento com o técnico de som, para depois você ter uma excelente passagem de som, para depois fazer um show maravilhoso, ok? Então eu te vejo no próximo broadcast. É isso aí, até mais!